campeonato de basquete do mundo, o norte-americano. Michael Jordan, do time do Chicago Bulls, marcou ontem à noite 69 pontos numa única partida. Foi contra a equipe do Cleveland Cavaliers pelo campeonato de basquete profissional americano. Campeão olímpico em 84 nos Jogos de Los Angeles, Michael Jordan é considerado hoje o mais completo jogador de basquete dos Estados Unidos. Anunciadas novas facilidades para o pagamento de salários. E as mudanças principais que o Congresso quer fazer no plano econômico. Veja daqui a pouco. A medida provisória que trata da venda dos imóveis funcionais de Brasília foi modificada hoje pela comissão do Congresso que está estudando o assunto. A mudança beneficiou os moradores dos imóveis. Para vender os 10.700 apartamentos funcionais de Brasília, o governo baixou uma medida provisória com normas rígidas, licitação pública sem qualquer privilégio para o ocupante. Mas essas regras começaram a mudar hoje, com as emendas aprovadas pelos deputados e senadores que estudam a medida provisória no Congresso Nacional. Se as mudanças feitas por essa comissão de estudo forem aprovadas também na votação no plenário do Congresso Nacional, os moradores desses apartamentos vão ter prioridade absoluta na hora da venda, inclusive os aposentados e as viúvas dos servidores públicos. Esses moradores vão ser dispensados da licitação pública e vão poder comprar o apartamento que ocupam pelo preço da avaliação feita pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica vai garantir também um financiamento automático para a compra do imóvel. São questões que eu acho importantíssimas e da maior justiça, porque esses apartamentos já estão pagos. Não há necessidade do governo captar recursos para colocar como se fosse uma poupança, de forma que eu acho que está perfeitamente justo que se venda esses apartamentos nas melhores condições para o servidor público que deu o seu suor e o seu trabalho nessa cidade. Se essas mudanças forem aprovadas em plenário, significa que nós estaríamos fazendo não uma venda, mas uma ficção de venda. Inviabiliza um processo correto e com equidade de alienação desses imóveis que pertencem à União. A manutenção dos imóveis funcionais de Brasília dá prejuízo aos cofres públicos. Este cemitério de fogões velhos, descoberto por acaso nos primeiros dias do novo governo, é o melhor exemplo de como é fácil queimar o dinheiro público. São mais de 400 fogões usados pelos ministros nas mansões do Lago Sul de Brasília. Isso significa que cada ministro que passou pelos últimos 5 governos trocou de fogão mais de 3 vezes. E quem sempre pagou a conta foi o governo. Mas o depósito de fogões velhos é apenas um pedaço de uma imensa estrutura criada nos últimos governos para garantir a manutenção das casas e apartamentos onde milhares de funcionários moram de graça. A estrutura cresceu tanto que invadiu o Ministério da Cultura. Virou uma empresa estatal, a Sucad, que ocupava 2 andares inteiros deste prédio. Era, sem dúvida, uma das maiores imobiliárias do mundo. Tinha até um superintendente, com direito à mordomia de um carro oficial. A placa do carro era de bronze, esta aqui, ó. Agora pode virar peça de museu. Essa estatal imobiliária tem um imenso pátio, com vários carros de chapa branca apodrecendo a céu aberto. Mas o mais impressionante ali é o almoxarifado. Parece uma grande loja de material de construção. As prateleiras estão cheias de produtos variados, à espera que algum funcionário faça um pedido de reposição em sua casa. Mas a mordomia de morar em Brasília, por conta do governo, tinha ainda mais vantagens. No caso dos ministros, por exemplo, além de uma casa toda mobiliada, com jardineiros e mordomos, nem impostos para a coleta do lixo precisavam pagar. Por isso, o prejuízo do governo para manter a moradia dos funcionários é hoje de $200 mil mensais, pagos naturalmente pelo contribuinte. Os grandes partidos se preparam para fazer mudanças no plano econômico na votação no Congresso e procuram os pontos de consenso para a decisão. As negociações no Congresso a partir de agora envolvem, além dos líderes do governo, os técnicos da área econômica do governo. Cabe a eles dar explicações detalhadas sobre o plano, porque os grandes partidos já trabalham juntos. Nesta reunião, por exemplo, estavam líderes do PFL, PMDB, PSDB, PTB e PL. A intenção é encontrar pontos comuns que mobilizem no acordo ou no voto a expressiva maioria dos deputados e senadores. Eles estão convencidos de que é possível melhorar o plano. Para
mexer no plano econômico do governo sem alterar a essência, existem no Congresso 3 propostas que agradam a todos os partidos políticos. São emendas que não permitem perda salarial, aumentam o limite para saque em caderneta de poupança e facilitam a retirada de cruzeiros para cobrir folha de pagamento. E aqui, nesta reunião, em nenhum momento se imaginou qualquer ponto inegociável ou qualquer espécie de intransigência. Ao contrário, o espírito foi de colocar sobre a mesa toda e qualquer matéria desse plano econômico. A partir de segunda-feira é no plenário que a sorte do plano econômico vai ser decidida. E para as votações, os líderes já estão mobilizados. Nós já estamos num processo de revisão do que aquilo que pudermos melhorar, nós vamos melhorar. E não há questão fechada. Fechados é o interesse do trabalhador, do país, das empresas que têm que pagar folha de salário, da questão da poupança, que nós temos que restabelecer a confiança. E são as preocupações de todos nós. Mas não há nada quanto ao modo como se vai fazer, nós vamos entender. O Ministério da Fazenda acaba de anunciar medidas para facilitar o pagamento da folha de salários. Paulo Henrique Amorim. O governo acaba de criar no Banco Central 2 linhas para financiar a folha de pagamentos das empresas. Para empresas industriais, se a folha for de até 15 milhões de cruzeiros, o financiamento é integral. Se for acima de 15 milhões, o financiamento só vai até 15 milhões de cruzeiros. As condições são as seguintes: correção monetária mais 10%. E os prazos são metade em 30 dias e metade em 60 dias. O Banco Central vai emprestar dinheiro aos bancos para que eles possam dar esses empréstimos. Agora, no caso das empresas agrícolas, que estão precisando pagar a folha, inclusive de boias frias, o financiamento vai para folhas de até 3 milhões de cruzeiros. E o procedimento é simples. Basta o agricultor levar ao Banco do Brasil a lista de empregados endossada pelo Sindicato dos Produtores Rurais da região. Aí, as condições são as seguintes: correção monetária mais 7% e o prazo de 60 dias. Essa foi a fórmula que o governo encontrou para apagar o incêndio, ou seja, garantir a folha de salários das empresas sem romper a barreira do plano. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, anunciou agora há pouco que o governo vai permitir a conversão de cruzados novos para cruzeiros nos seguintes casos: despesas com hospitais sem fins lucrativos, pagamento do seguro-desemprego, do FGTS e do PIS/PASEP. A ministra Zélia Cardoso de Mello comentou também a decisão do governo de liberar recursos para pagamento dos salários de trabalhadores rurais e urbanos. Nós entendemos, então, com essas medidas, seja no âmbito da questão do FGTS, PIS/PASEP, hospitais sem fins lucrativos, cirurgia e tratamento médico, como essas medidas destinadas à criação dessa linha de crédito para as folhas de pagamento, resolverão uma série de problemas que vêm sendo enfrentados, enfim, por vários segmentos. A indústria de autopeças dá licença remunerada para 200 mil trabalhadores. O Sindipeças informa que a licença deve durar até a metade de abril e atinge a 2/3 dos empregados nas 2.000 empresas do setor. A Auto Latina decide prorrogar por mais uma semana a licença remunerada de 28 mil operários da área de produção. Até o dia 6 de abril, os operários que continuam na fábrica vão recuperar os carros incompletos. A Auto Latina tem cerca de 7 mil carros incompletos. O ministro da Agricultura vai mesmo deixar o cargo. E a Receita Federal atrás dos sonegadores. Em instantes. O secretário da Receita Federal, Romeu Tuma, pede a prisão dos donos de 7 empresas que não pagaram impostos. Foram 7 processos que estavam há praticamente 1 ano em andamento. Fizemos o nosso parecer e pedimos, através da Procuradoria, que a Justiça decrete a prisão desses inadimplentes. 2 semanas depois da posse, o novo governo anuncia a primeira mudança no Ministério.
sai o ministro da Agricultura. Esta entrevista coletiva do ministro Bernardo Cabral da Justiça colocou fim a 3 dias de muitas especulações políticas e expectativa aqui em Brasília. Ele confirmou a saída a pedido do ministro Joaquim Roriz, mas não revelou quem seria o sucessor. Ele acha que prefere ser candidato a governador e ninguém pode tolher o seu desejo. A formalização da renúncia só aconteceu no final da tarde, depois das 6 horas, aqui mesmo no Ministério da Justiça. O ministro Bernardo Cabral e o já então ex-ministro Joaquim Roriz convocaram uma entrevista coletiva para revelar uma surpresa prometida para amanhã. Como prova de prestígio, amizade e consideração, o presidente Fernando Collor determinou que o substituto do ministro Roriz seja o ministro Cabral, que vai acumular temporariamente 2 pastas importantes: Justiça e Agricultura. O presidente da República determinou a lavratura do decreto de exoneração a pedido e determinou que um outro decreto fosse lavrado com a nomeação do ministro da Agricultura para responder pela pasta, que é exatamente o que ora está falando ao senhor. Eu rendi ao apelo desta gente de Brasília, que eu tenho por ela um apreço e uma amizade muito grande. Sou hoje candidato a governador, sabendo das dificuldades, mas certo na vitória. O principal motivo da decisão do ex-ministro Joaquim Roriz foi a discussão no Congresso de uma nova lei de elegibilidade. Alexandre Garcia. Ao deixar o Ministério da Agricultura, Joaquim Roriz pode estar dando um salto no escuro. É que ainda não passou pelo Congresso Nacional a lei eleitoral que regulamenta as eleições de 3 de outubro. Tanto a versão da Câmara como a versão do Senado diziam a mesma coisa. Ele poderia ser candidato, uma vez que é governador nomeado. E o texto da lei prevê que só governador eleito não pode se candidatar para o mesmo cargo. Só que o PT e o PDT não deixaram votar hoje. A lei estabelece que 6 meses antes da eleição, ou seja, à meia-noite de segunda-feira, teriam que deixar o cargo, se quisessem concorrer à eleição, os governadores, os prefeitos, os ministros, os secretários de Estado e uma série de cargos públicos. Se a lei não for votada, aí libera geral, porque vale o que diz a Constituição. E a Constituição diz que só devem deixar o cargo os governadores e os prefeitos. E o caso de Joaquim Roriz ficaria com o Supremo. A Casa França Brasil começa a funcionar no Rio. Um dos prédios mais bonitos da cidade foi todo restaurado para ajudar a integração artística, técnica e científica entre Brasil e França. A mulher do primeiro-ministro francês, Michel Rocard, veio especialmente presidir a cerimônia de inauguração. O editor Sérgio Lacerda, presidente da Fundação França Brasil, destacou que a casa não é apenas um museu ou um espaço cultural, mas um canal de ligação entre a França e o Brasil. Assistiram à inauguração cerca de 500 pessoas, entre elas o presidente das organizações Globo, jornalista Roberto Marinho, acompanhado de Dona Lili de Carvalho, e o presidente da Ródia, que financiou o projeto de restauração. Esse projeto representou a mais importante obra de restauração feita no Brasil nos últimos anos. É importante para nós, para a Ródia como empresa de origem francesa, procurar aumentar os laços que unem esses 2 países, a França e o Brasil. A Casa França Brasil funciona neste prédio histórico, no centro da cidade. Esta é a primeira construção em estilo neoclássico do Brasil. O projeto é de um arquiteto que veio com a missão francesa, convidada por Dom João VI, no início do século passado, para modernizar e sofisticar a cidade do Rio de Janeiro. E hoje, o prédio foi reinaugurado como a Casa França Brasil. A restauração levou 4 anos. Foram gastos 2 milhões de dólares, mais de 100 milhões de cruzeiros. A restauração foi feita através de um convênio entre a Secretaria de Cultura do Rio, o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Fundação Roberto Marinho e a Ródia. O prédio estava destruído e descaracterizado depois de 170 anos de abandono. Na restauração trabalharam 30 especialistas. Eles foram absolutamente fiéis ao projeto original do arquiteto francês Grandjean de Montigny. Nós restauramos esse prédio do século XIX, projetando as relações de Brasil e França no século XXI. Ela está aberta ao desenvolvimento da tecnologia, ela está aberta ao desenvolvimento das ciências. É uma praça. Precisa agora que o povo tome conta da praça. Boa noite.
Amanhã, Antônio Candir, secretário especial de Política Econômica, será um dos entrevistados do Bom Dia Brasil, às 7 da manhã.